Amado de Deus, pontualmente estamos voltando para a partir do ponto lá de partida, que foi o testemunho, ou interrompido, que foi o testemunho do nosso pastor, falando da missionária. Nós vamos estar voltando, nos reconectando e vamos continuar, porque a live hoje ela está realmente envolvente. Ela está nos levando para um caminho muito interessante. E vamos deixar o Espírito Santo falar, vamos deixar Deus nos alimentar. Convide, vamos estar restabelecendo contato. E já havíamos previsto que esse tema ele ia se estender. Louvado seja Deus por isso. Pronto, meu pastor, a Amém. partir da Tá me ouvindo? missionária. Pronto. O que acontece, pastor Júlio e demais? É, eu tinha uma irmã, uma missionária, muito atuante na parte de evangelização, entendeu? Então ela produzia muito na evangelização, mas era muito fardo pesado para ela carregar. Mas ela era bem sucedida, por quê? O, o pior que pode acontecer com pessoas bem-sucedidas é que elas dão certo em qualquer lugar. Pessoas bem-sucedidas dão certo em qualquer lugar, porque elas têm capacidade, têm potencial de gestão, elas vão desenvolver uma tarefa, mas acontece que o qualquer lugar não é o seu lugar, certo? Não é aquilo que Deus chamou você para ser e fazer. E essa irmã era bem sucedida e tudo, mas isso era pesado para ela. Chegava no fim do ano, ela sempre chegava, pastor, estou cansada, põe outro no meu lugar, apesar dela ser bem sucedida, mas ela se cansava. Aí, eu, dentro dessa visão da questão de ministérios orientados por dons, vocês com certeza aí, pastores, já viram vários tipos de testes de dons espirituais, né? Tem vários pela internet. Tem teste de 300 perguntas, tem teste de 10 perguntas, tem para todo tipo de gosto. Né? Eu estabeleci um pequeno teste com 80 questões, diante da experiência que eu tive de outras, e então eu comecei a aplicar esse teste para identificar pelo menos alguns dons dentro da igreja, né? Testes vocacionais. E nesse teste vocacional, ela quando fez, ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu acho que esse teste seu está errado. Eu falei, por quê? Porque aqui, ó, você vê, a minha vida toda foi ser evangelista, abrir trabalho, fazer reunião nas casas, abrir congregação, e ela foi base de muitas igrejas hoje, e, e aqui está dizendo que o meu ministério é ação social. Está errado. Aí eu falei com ela, olha, quem sabe o seu ministério é de ação social, sim, embora na ação social você leva o evangelho e acaba sendo bem sucedida. Porque se você for perceber, os trabalhos que você abriu, as congregações e tudo, você sempre tinha uma pegada social, seja por meio de um café, de um bazar, de alguma coisa que você somava aquilo e culminava no ministério da palavra, embora o seu ministério era social. Ela falou, eu não sei. Eu falei, vamos fazer um teste. A irmã diz que está cansada, não está? Tá. Então, esse ano, a irmã não vai ficar à frente de nenhum trabalho, congregação, e nós vamos deixar sob sua responsabilidade a ação social da igreja. Pode ser? Ela falou, pode. Então, assim, eu vou resumir, nem vou dar muito detalhe, porque para eu não deixar claro quem é, eu não gosto de constranger as pessoas. Aliás, eu nem gosto de usar exemplos de pessoas quando eu estou explanando, né? Mas nesse caso é bem pertinente. E fato é que essa irmã, ela foi assim, encaixou como uma luva, como se diz, a ação social na vida dela, de tal forma que depois foi criada uma associação na igreja por meio dela, sabe? Ela foi a presidente dessa associação. Essa associação ela é exemplo hoje, aonde ela está na região. Exemplo, ela já foi exemplo para projetos do governo federal.
entendeu? Ela cresceu demais, entendeu? Ela tem hoje vida própria, como a gente fala, tudo porque essa irmã acha que o trabalho dela não era aquele, era outro. Mas o teste de dons deu aquela vocação. Então, e nunca mais vi ela reclamando da missão. Nunca mais. Depois daquele episódio, eu ainda fui pastor dela por 8 anos e assim, nunca mais reclamou. Todo ano tinha projeto, ano que vem nós vamos fazer isso, nós vamos agora para aqui, vamos para presídio, vamos para os bairros carentes, nós vamos fazer, sabe? E foi um trabalho maravilhoso que até hoje ela está cuidando desse trabalho. Então, não, a pessoa bem-sucedida, pastor Júlio, ela vai dar certo em qualquer lugar. Só que quando você tem o chamado, o ministério para aquela função, o ministério ele é muito mais leve quando o seu ministério está alinhado com aquilo que você faz, entendeu? Por exemplo, aqui é um exemplo também daqueles que são muito superficiais, mas é uma coisa para Uhum. entender. Futebol, a gente já falou de futebol aqui. Você tem hoje duas figuras no futebol mundial, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Quando a gente fala de Messi, a gente fala de genialidade, né? Messi é um cara que a bola ele põe onde ele quer. Ele pode olhar para a direita e pôr essa bola na esquerda, no canto que ele quiser. Ele respira aquilo ali, certo? O Cristiano Ronaldo, ele é um cara que a gente vê o cara focado. É um cara que treina 8 horas por dia. É um cara que treina forte, chuta, vai para academia, sai da academia, vai para o campo, sai do campo, volta para academia, e musculação, e vai. E você percebe o quê? Eu não estou dizendo que o Cristiano Ronaldo não tem a vocação, a habilidade natural para a bola, porque Uhum. esse negócio de bola o cara ou tem ou não tem, né? Mas eu percebo que no Cristiano Ronaldo o esforço para ele ser um, uma referência é muito maior do que o Messi. A gente não vê uma foto do Messi numa academia, ali, trabalhando, focado. Ele joga a bola de forma simples, vai para uma pelada em qualquer canto. Então, um exemplo meio grosseiro, mas eu acho que dá uma certa visão. A gente vê na igreja pessoas, quando ela tem um ministério, o ministério, aliás, está alinhado ao dom que ela tem, flui de forma natural, sabe? Não é uma coisa pesada, não é uma coisa que exige muito de você. Você não faz debaixo de um peso da responsabilidade, no sentido de que se eu não for, ninguém vai. Tá comigo, então eu vou carregar isso até o fim. Não, a pessoa que tem, como eu já disse, é o ministério que carrega a gente, não é a gente que carrega o ministério. Né? Então, na igreja, a gente percebe que hoje em dia eu acho que esse tempo de pandemia ele vai servir muito para reflexão da gente, de saber qual é o nosso lugar, para o que nós fomos chamados por Deus. Eu sei que nenhum de nós é insubstituível, mas todos nós somos únicos. Então, quando Deus nos coloca em algum lugar, é para cumprirmos a nossa missão e o nosso propósito ali naquele lugar. Né? E o meu desejo aqui em Cataguases é que todos os nossos membros, os nossos irmãos que estão ali na nossa igreja, eles tenham a melhor experiência da igreja que eles possam ter na vida deles. O Brasil hoje tem uma nação de desigrejados, pessoas que não deram certo numa igreja, e muitos deles, não vou falar poucos, vou falar de muitos, justamente porque se desgastaram demais, não aguentaram permanecer num lugar, fazendo a coisa certa no lugar errado. Se frustraram muito, se cansaram demais, e há hoje na vida deles toda uma queixa, uma reclamação da igreja como organização. E por isso estão fora da casa do Senhor.
acarretando outros problemas, outros males, né? Mas que não é o foco da live hoje. A gente pode um dia falar sobre essa questão dos desigrejados aí. Mas a grande parte dos desigrejados hoje que a gente vê no Brasil são pessoas que estiveram numa igreja, foram usadas, foram abusadas, não sexualmente, abusadas ministerialmente, abusadas emocionalmente, foram manipuladas, né? Meu pai tem uma expressão que me chamou muita atenção e eu aprendi cedo com ele isso, que a igreja, e essa é uma palavra para os pastores, cuidado com o que você faz com a igreja, porque a igreja ela é a noiva de Jesus. Se algum homem quiser encostar a mão na minha esposa, ele vai se ver comigo, porque eu amo a minha esposa e eu quero protegê-la. Ninguém vai abusar da minha esposa. A igreja é a noiva de Cristo. Quando eu vejo pastores corajosos tratarem a igreja como se fosse sua própria casa ou sua própria esposa, usar dos irmãos, abusar da vida das pessoas, tirando gente do sossego, tirando gente do seu trabalho, tirando gente do seu negócio, tirando gente da sua casa, para fazer, não é o que Deus mandou, para fazer o que ele acha que deve fazer, para cumprir ministérios, para agradar ao homem, para agradar a projetos humanos, para construir altares humanos, para a idolatria do homem, do ego do ser humano. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque a Bíblia fala muito disso. Tá? Isso não, eu não estou falando de coisas do tempo de hoje, estou falando de coisas que sempre foram assim. Né? Então, pessoas que usam pessoas para alcançar seus próprios objetivos pessoais. O meu desejo, pastor Júlio, é chegar aqui em Cataguases, eu estou procurando isso ainda, e a pandemia ainda não, ela não me permitiu isso, mas também não é pelo fato de não permitir que eu estou parado. Mas o meu desejo é que os nossos irmãos aqui, eles tenham, sob o meu pastoreio aqui na Central, a melhor experiência que puderem ter de igreja do Senhor. Uma igreja livre, uma igreja leve, sem ser libertina, sem promover a carne, mas algo solto, algo livre. Jesus fala que o fardo dele é suave, é leve. Né? Então, se você percebe que o seu ministério está pesado demais, pode ser que você esteja fazendo coisas que Jesus não mandou fazer. Tá? Então é hora de refletir, é hora de parar, é hora de avaliar a sua vida. Ah, mas se eu não fizer, ninguém... Olha, Deus, a igreja é do Senhor, a igreja tem dono, Deus tem remédio para a igreja. Eu nunca vi igreja fechar as portas por causa de problemas, escândalos. Sabe o que eu já vi fechar a porta de igreja? Falta de amor, amor ao próximo. Pecado de pastor, de líder, não fecha. Às vezes causa um mal-estar, é um escândalo assim, no sentido de mas isso aí não vai fechar uma porta de igreja. O que fecha as portas de uma igreja é a falta de amor, é o esfriamento, né? É a falta de valor ao próximo. Aquele que ministra a palavra, ele é tão importante quanto aquele que está na porta, sorrindo e dando boas-vindas. Né? Todos ali fazem parte do reino, todos merecem o governo, todos merecem sentar-se à mesa. É na mesa que as diferenças acabam, né? É na mesa. Me recordo aqui de uma experiência de Davi, quando ele manda chamar Mefibosete, né? Que era filho de Jonatas, não é isso? E Mefibosete era aleijado dos pés, não é o que diz a Bíblia? Só que quando ele sentou naquela mesa, ele ficou igual a todo mundo, né?
ele ficou igual a todos. O defeito dele foi embora. Então, todos devem sentar na mesa do rei, do Senhor, não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o líder da intercessão, o líder do louvor. Ah, pastor, mas tem pessoas que são mais importantes. Não, todos são importantes. Todos. Ah, mas esse aqui é mais um pouquinho, um tiquinho, só que não, não é nem um tiquinho, nem menos um tiquinho. Porque todos são importantes. Todos. Todos os ministros, todos os líderes. Eu não gosto muito da palavra líder, a gente usa até para contextualizar, né? Mas eu sou muito averso à palavra liderança, porque o modelo de Jesus é de servir, né? É de servir. O maior serve o menor, aquele que tem mais estrutura espiritual deve suportar o que tem menos. Aliás, a gente não vê isso, né, Júlio? Geralmente nas igrejas a gente vê o quê? A intolerância daqueles que se dizem ser mais santos do que os outros. Eles são intolerantes com as pessoas mais fracas. Não aceitam, são intransigentes. E o que a Bíblia diz é o contrário. É você que é o forte, você que é o mais espiritual, deve suportar a fraqueza dos fracos. Né? Suportar com paciência, até 70 vezes 7, até que Cristo seja gerado, como Paulo disse, eu não me canso de falar as mesmas coisas para vocês, até que Cristo seja gerado. Então, eu só vou falar mais uma vez, não vou falar, não, você vai falar 1, 2, 3, 10, 20. Cada um é importante, cada vida é importante, todos merecem se sentar à mesa do rei, a todos vai ser dada a oportunidade de servir o ministério. Todos os ministérios são importantes. Então, que Deus nos dê aqui em Cataguases a oportunidade de não continuar a história do pastor Fabiano, que se fosse para continuar a história dele, ele não teria sido recolhido pelo Senhor, né? Então é com muito respeito e muito zelo que eu falo isso. O pastor Fabiano foi um amigo de ministério, aliás, nós não éramos, as pessoas dizem que éramos parecidos. Eu não vejo tanta parecido assim. O que nós temos de muito parecido, sim, tínhamos e temos, é a visão, é o amor ao reino, é a paixão pelas vidas, sabe? A forma como cada um toca o ministério pode ser diferente, mas a paixão, essa coisa, o amor, a visão do reino na cidade, muito importante, sim, entendeu? Então, a gente está aqui para cumprir um chamado do céu. E o meu desejo é esse, é que todos sejam alcançados pela oportunidade de trabalhar o Senhor. Não temos tempo para quem não quer. Quem não quer, não quer. Não vai, nada forçado dá certo. No reino, nada forçado vai dar certo. Quem não quer, não quer e não tem problema. Mas quem quiser, está ali tudo a estrutura a serviço da obra, do reino. Né? A igreja, o som da igreja, as salas da igreja. Não tem sala ali de louvor, sala dos homens, essa sala é das mulheres. Não, tudo é da igreja, tudo é do Senhor. A igreja é do Senhor, os ministérios são do Senhor, os bancos são do Senhor, o som é do Senhor, a luz é do Senhor, os instrumentos são de Cristo. Tudo ali é para servir Jesus. Então, se as pessoas querem servir a Cristo, nós vamos dar a elas a oportunidade de usar a estrutura que nós temos para servir a Cristo na nossa cidade. Meu pastor, se eu fosse destacar uma palavra aqui para resumir, que fosse próximo da pontualidade diante de toda a argumentação discorrida, eu poderia usar aqui a questão da organização, no sentido de que existe um sistema hoje atuante dentro dos conglomerados que move a fé. Posso falar conglomerado porque a gente sabe que eles se estabeleceram, eles se formaram em organizações e eles, de certa forma, com essa solidificação, buscaram estar hoje na base das tomadas de decisões, quem sabe que é uma realidade hoje, até no atual governo Bolsonaro. Uns estão porque foram
realmente conduzidos pelo Senhor, outros pela força do poder, da organização. Dentro desse sistema de organização, infelizmente, nós estamos trazendo para dentro das nossas igrejas justamente todo o organograma institucional, toda a forma de gestão, e o que mais me assusta é justamente esse sistema piramidal, aonde tem o conceito de que eu subindo, eu puxo todo mundo comigo, vem todo mundo comigo, quem está comigo está dentro, quem não está comigo está fora, acaba criando o lado A, o lado B, e acaba exemplificando nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele se direcionou à igreja de Corinto, justamente por isso, porque havia ali uma espécie de categoria de crente A, de crente B, de crente primeira categoria, segunda classe, e justamente é essa contradição que hoje alguns vão relutar em aceitar e vão justamente ser incluídos dentro disso que o irmão abordou, desse bloco de pessoas que estão frustradas, que estão, infelizmente, até vão se tornar desigrejados, já são desigrejados, porque não conseguiram se adaptar, e as pessoas elas carregam a sua historicidade. E tudo que o irmão falou aqui com relação a essa realidade plena do Espírito Santo que ele assopra e que ele conduz, nós precisamos deixar de ser teimosos. Porque eu já tive live com vários irmãos aqui, somente os nossos bispos, e todos eles apontaram para o único caminho, humildade e oração. E eu já ouvi muita gente falar, mas eu não vou orar sem propósito. Eu não tenho um propósito para orar, pois eu aprendi, na idade que eu estou na minha vida, que nós temos que orar com propósito ou sem propósito, a oração é primordial. E a partir do momento que eu comecei a orar, Deus só falou no meu coração, olha, você vai seguir isso, isso, isso. Eu, sinceramente, eu perdi a conta que eu e minha esposa, das ovelhas, das pessoas que nós alcançamos, quer por zap, quer por mensagem, quer via Facebook. Nós gastamos sim as redes sociais, a internet, com esse trabalho. Mas confesso que foi um trabalho que a principal motivação, que foi o que o irmão destacou, foi o ministério que me empurrou. Muito pelo contrário, porque se fosse por mim eu queria me esconder, porque uma vez que eu não sou separado para tal, então eu tiro de sobre meus ombros essa responsabilidade. Não me separaram, não me deram a função, então eu estou de certa forma assim numa zona de conforto, como o irmão tocou. Mas não, Deus me incomodou, Deus me sacudiu, fez a gente crescer um pouco mais. E existe almas que eu tenho certeza absoluta, elas não seriam alcançadas por esse sistema que o irmão discorreu, se não fosse o Espírito Santo encontrar em nosso coração esse espírito voluntarioso para deixar ele usar para alcançar essas pessoas. Então agradeço a Deus, da mesma forma que eu vislumbro por meio da vida do irmão. Às vezes a gente faz algumas comparações, tentando até introduzir esse pensamento teológico na busca realmente de descortinar o que virá. Nós, às vezes, nos colocamos nessa posição de adivinhões, de donos da verdade, ou de queremos ter a fórmula secreta, como muita gente está querendo agora descobrir a vacina para ser taxado como herói. Isso é uma coisa do homem. Essa necessidade, às vezes, de querer o reconhecimento. Mas a verdade é, como o irmão pontuou, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Existem sim diferenças, os irmãos vão sentir essas diferenças agora, até pela própria live aqui, pelo discorrer entre o pastor Fabiano e o irmão, entre um ministério e o outro ministério, apesar de ter algumas coisas que se convergem, mas como o irmão pontuou muito bem, que Deus teve um propósito com o nosso pastor, que nos alcançou e que deixou um legado, assim como John Wesley deixou o seu legado, assim como o livro intitulado do Bispo Elisiário, um legado em que ele aprendeu no decorrer da vida, e que existe realmente algumas coisas que se aplicam a cada um. Mas em momento oportuno, o irmão tem sido pontual, e aquilo que nós conversamos lá atrás, existem coisas que só o Espírito Santo vai nos revelar, vai nos conduzir, e aí nós não podemos nem falar por ele, como os apóstolos fizeram. Pareceu bem o Espírito. Não. Amém. Que seja de acordo com a vontade do Senhor.
O irmão já citou aqui, já abriu o leque Amém. para várias lives aqui, várias. Eu acredito que é o pontapé só Vários da assuntos. primeira. E eu gosto quando você sente à vontade. Continue, meu pastor. Você falou de livros aí, e tem esse aqui que é muito bom. Aleluia. Esse livro aqui, né? A Missão e seus missionários. O desafio é muito grande, tá? Por isso que você falou de oração, pastor Júlio. Gente, quando a gente vê Jesus gastando tempo de oração, orando, gente, ai, coitado do líder que não ora, né? Porque, ou aquele que acha, ele caça motivo para orar. Não tem que caçar motivo para orar, você precisa orar, né? É uma necessidade. Meu pai, que é um homem de oração, o qual eu posso dizer que eu conheci um homem de oração, não só em livros, mas eu conheci no dia a dia. Meu pai, que é um homem de oração, ele diz que orar, ninguém gosta de orar. Gostar no sentido carnal, porque a oração é antinatural. Se você acha que orar é uma coisa natural, é aquela reza, né? É aquela oração mecânica, aquela oração padrão. Mas a oração mesmo, do fundo da sua alma, ela é antinatural. Não tem nada de natural ali quando você dobra os seus joelhos ou você busca o Senhor. Orar não é falar com Deus apenas. Eu vejo muito mais como uma conexão com o céu. Porque você pode falar com alguém sem concordar com essa pessoa. Você pode conversar, ouvir e ser ouvido, sem que aquilo mude a sua vida e sem que você esteja alinhado com aquela pessoa. Então, orar é muito mais do que falar com Deus. A oração é uma conexão, é um alinhamento com os propósitos de Deus. E isso não tem nada de natural. A tua carne não vai querer isso. O teu eu não vai querer. A sua mente não quer orar, né? Porque ela vai contra os propósitos de Deus. Mas fica para outra live, eu já estou aqui entrando em oração. Outras lives, a gente fala sobre oração em outro momento. Com certeza, meu pastor. O pastor falou do modelo de Paulo. É interessante porque as igrejas, a maioria dos ministérios que nós conhecemos, elas têm uma diretriz justamente estabelecida no fundamento doutrinário do apóstolo Paulo. Já gastaram os escritores aí escrevendo tanta coisa a respeito dele, mas eu gostei que eu vi algo que o irmão trouxe hoje, uma abordagem. Eu confesso ao irmão que ainda não tinha visto essa abordagem. Também, depois de ler 100 vezes o Novo Testamento, saltou-lhe essa percepção. E é interessante isso, porque essa questão realmente de pareceu bem, quer dizer, eu induzi palavras ao Espírito Santo, eu induzi algo até sobre a vida de alguém, como se fosse a vontade plena de Deus, sem ter a certeza e a convicção, é uma coisa muito prejudicial, porque ela leva a pessoa a carregar fardos, e ela, infelizmente, não vai ser nem atuante, nem eficaz, e vai se constranger. Inclusive, é tema de um próximo livro, vai ser mais um frustrado. E nós, como os pastores, acabamos sendo gestores de frustrações. Pessoas frustradas, pessoas que elas ainda não amadureceram. Eu me lembro que uma das últimas ministrações do pastor Fabiano, ele falou quase que no final, aflito, ele declarando: irmãos, eu tenho pedido a Deus que a igreja amadureça. E maturidade não vem como varinha de condão, a maturidade não vem apenas com uma única experiência, ou com algumas oportunidades que lhe são dadas, ou com a execução de algum modelo de obra. Maturidade vem com o tempo. E, infelizmente, a gente vê hoje que existe uma geração que ela é imediatista, ela quer resposta pronta, ela já, na verdade, ela já imprime uma ação esperando já algo imediato, retorno imediato. Querem alcançar patamares
mas não querem dar tempo ao tempo. Não sei se será uma luta nossa, porque também nós não estamos para lutar contra isso, nós estamos para somar. E aqui estamos realmente buscando essa conexão, né, meu pastor? Usar as ferramentas que nos foi dada, usar as redes sociais por meio dessas lives que vai ficar disponibilizado em nosso repositório e as pessoas realmente vão ser alcançadas em algum momento. Você sabia que essas lives já virou meu TCC? Já virou uma tese. Eu já tirei algumas coisas aqui pontuais de cada um dos participantes, coloquei lá num resumo. Você vai render um livro abençoado. Olha quanta coisa que foi falada aqui. Amém. Olha quanta abordagem. Você sabe, Júlio, você sabe que o reino, você vê que Jesus, ele não se colocava como impor, né? Ele não impunha nada. Ele simplesmente demonstrava e tinha muita clareza da sua missão, do seu papel, fazia muito bem isso, separando as coisas. E a gente vê hoje alguns líderes, e isso é natural, tá? Eu não estou falando... É uma autocrítica, não é uma crítica de A ou B, mas é natural que o líder queira impor sua visão, seu ministério, talvez por uma autoafirmação, que é orgulho humano escondido numa autoafirmação, ou quem sabe por um instinto de sobrevivência, né? Porque se ele também não defender o que é dele, quem vai lhe defender, né? Então, a gente precisa de lideranças saradas, lideranças curadas, que não perpetuem suas feridas pessoais, emocionais, relacionais, mas que possam manifestar, como disse Paulo, o bom cheiro de Cristo, né? Aonde estiver, e não manifestar a si mesmos, tá bom? Conta comigo nessa caminhada. Cada vez eu sei menos, entendeu? Não é retórica, é uma realidade. Quando me perguntam o que é ser um pastor, fica difícil de eu explicar o que é ser pastor. Eu já sei o que é que não é ser pastor. Isso eu já sei. Isso eu tenho uma lista de situações do que não é ser. Então começa a sobrar pouca coisa na outra lista, né? Começa a sobrar pouca coisa daquilo que a gente pensa que deve ser, né? Então é importante cada um de nós encontrar o nosso papel, até porque lá em Efésios já fala sobre a função de um pastor, né? Os dons, os 5 ministérios, podemos discutir isso depois, mas eles têm um propósito até aqui, né? Então, nem todo mundo vai precisar de um pastor, mas quando precisar de um pastor, ele precisa ter um pastor à altura que possa cuidar da sua vida. Tá bom? Está em construção, como diz aí. Isso. Ser pastor Shelley. É minha esposa. Pronto, tá bem. Está em construção. O pastor, o irmão Wellington, Deus abençoe vocês. O irmão Wellington falou aí que tá esperando que o senhor envie para ele o teste, que ele quer passar por esse teste também. Vou fazer sim, vou disponibilizar o teste. Eu vou colocar ele nas suas mãos, Júlio, e aí você, para quem precisar, é só solicitar. O teste é muito importante, eu já fiz e algumas coisas bateram, tá? A gente pode, quem sabe, fazer uma dinâmica aqui um outro dia. Isso, live, ótimo. Só falando do teste, entendeu? Só falando do teste, a gente disponibiliza aí num repositório, no Google, em algum lugar, que as pessoas abaixem ele, melhor dizendo, e façam, e a gente aqui depois dê a gente falar um pouco sobre o teste. São 18 dons, tem vários, gente. Tem teste que dá 50 dons, tem teste que só vê 5. Eu acho que 18 é um bom número, mas cabe um monte, né? E tem, como eu disse, tem teste com 10 perguntas, tem teste com 300 perguntas,
o que eu costumo passar para a liderança, vamos fazer aqui em Cataguases, sempre, né? Porque eu digo que aquilo que não se manifestar no espiritual tem que se manifestar da forma natural, né? Então, pelo menos no papel ali, eu preciso ter um direcionamento da liderança da nossa igreja para que eu não coloque a pessoa errada no lugar errado, a pessoa certa no lugar certo, para dar tudo certo. Então, o nosso teste tem cerca de 80 e poucas questões, e no final dá um apanhado aí. Nossos irmãos de Guarapari estão invadindo a live aqui. Já deixaram até o Guarapari, rapaz, é o céu. É um carinho. Guarapari é o meu coração, tá lá. Ainda bem que meu coração é grande. Fica parte dele em cada lugar que a gente vai, né? O Charles é uma benção. Se é o Charles que eu estou pensando, que é da Janilda, parece que é ele mesmo, é uma benção. Líderes muito preciosos. Ele e a esposa são muito preciosos mesmo. Meu pastor, para a gente ficar aqui nas considerações finais, eu vou explorar um pouquinho na sua caminhada nesses últimos dias, a sua ida para Manaus, né? E a sua vinda para Cataguases foi fora da normalidade. Foi um curto espaço de tempo, mas mesmo assim, eu acompanhando, eu percebi que o irmão soube muito bem entender ou procurar entender o que estava acontecendo, muito embora sempre vai ficar aquele porquê isso, porquê aquilo outro, amém. E assim, diante dessa experiência, que ela é ímpar, uma experiência assim, que faz parte da sua historicidade, da sua caminhada, da sua vida ministerial, acredito que houve coisas que lhe surpreenderam nesse curto espaço do tempo, que o irmão até considera como inéditas. E aí a vossa chegada aqui em Cataguases. Eu não vou aprofundar muito, porque isso é tema para outra live, e também não era a minha pretensão também expor essa situação, porque faz parte de algumas particularidades de cada um de nós. Mas eu gostaria, assim, que o irmão, se puder compartilhar conosco, amém. Qual foi, nesse curto período de tempo, o maior desafio e, junto com o maior desafio, que o irmão já enfrentou e com certeza venceu, está vencendo, também a maior expectativa. Se bem que todas as expectativas são grandes, mas vamos por aí. Olha, Júlio, eu vou resumir rápido. Eu sou um homem que, desde cedo, meus pais me colocaram responsabilidades na vida. E meu pai, missionário, enfim, saía com minha mãe, pregar a palavra em Portugal. Ficávamos em casa, eu, meus irmãos, eu tinha 7, o outro 6, o outro 5, e a mais nova tinha 1 ano de idade. Tinha que tomar conta, e é isso mesmo. A minha infância, desde o começo, ela foi muito talhada em cima de responsabilidade. Depois, quando vem a maioridade, a gente fica muito sonhador. A gente quer o céu, quer as estrelas, quer a lua. Só que aí aparece a prisão, aparece a cova. Estou fazendo uma analogia com o José, né? E a gente não entende, a gente se frustra muito. Hoje, eu digo a você o seguinte: meu maior desafio é saber o que é que Deus quer comigo aqui em Cataguases. Não é o que eu quero, nem o que eu acho que deva fazer, porque isso aí eu sei. O que eu quero eu sei, o que eu acho que deva fazer eu sei, mas o que Deus de fato quer. E eu vou andar da frente para trás. Eu cheguei em Manaus há 1 ano e meio atrás, com um propósito definido no meu coração. Eu tinha um projeto. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu não queria também. Uma das coisas que eu não queria, e eu tinha prometido para mim, era construir uma igreja, templo. Eu sempre preferi investir tempo e dinheiro em pessoas do que em coisas. Templo. Não estou menosprezando quem faz isso.
Eu estou dizendo do meu chamado e da minha experiência. Eu fui chamado para ser pastor, não para ser construtor, engenheiro, pedreiro. Não, fui chamado para ser pastor. Então, cheguei em Manaus com uma visão do tamanho da cidade. E nunca imaginava que eu iria construir uma igreja lá. E isso acabou acontecendo em 2 meses, aliás, em 50 dias. Construímos a igreja do chão e está lá entregue. Eu jamais imaginava fazer aquilo. Foi algo muito forte, muito tremendo para a igreja, uma igreja que há 30 anos ansiava por aquilo. Foi um desejo muito forte da igreja, foi uma vitória. Eu deixei os irmãos da Central de Manaus muito felizes nesse período que a gente ficou lá. Não fui o melhor pastor deles, mas eu sei que eu deixei a igreja muito alegre, muito feliz e muito doída com a minha saída. Porque aquilo que eu queria fazer, não fiz. E o que eu não queria fazer, acabei fazendo. Quando eu cheguei em Guarapari, eu já era uma boa igreja, uma grande igreja, muita liderança. E de repente, quando a gente tem a igreja cheia, tem irmãos aí de Guarapari na live que podem falar sobre isso, 2 cultos já no domingo, lotado, cadeiras enfiadas no meio dos corredores, tudo que era lugar. Naquele momento eu tive o desejo de repetir uma história que foi feita em Porto Velho, onde a gente tinha uma igreja menor e acabamos indo para uma igreja maior. Esse foi o meu desejo. Até que o Espírito Santo, um dia, falou ao meu coração o seguinte: você quer repetir a mesma história ou quer uma história diferente? E eu disse ao Senhor, eu quero uma história diferente. E então Deus nos deu a oportunidade de fazer uma história diferente. E em 3 anos e meio, nós tínhamos uma igreja só, em 3 anos e meio deixei 5 igrejas lá. Então, o que eu posso dizer? Eu estou na expectativa do que Deus quer com a minha vinda para cá, entendeu? O que Deus quer comigo aqui? Porque a igreja do Senhor, ela vai ser abençoada, a coisa vai dar certo. Eu não tenho dúvida. Não é por causa de mim, não. É por causa do Senhor que está conosco, por causa do povo de oração que a gente tem na igreja, lideranças como você, pastor Alexandre, os presbíteros, os diáconos. Há um povo de Deus que está aí, sabe? O legado do pastor Fabiano, enfim. Vai dar certo. A questão é eu encontrar meu lugar nisso aí, nessa história. Porque o líder, ele não pode ser inconveniente. Ele não pode ser precipitado. Ele não pode ser apressado. Ele não pode ser... O inconveniente é aquele que age em cima do outro, né? O precipitado é aquele que age antes do tempo, né? E eu não quero ser também, demorar a agir no meu tempo. Eu quero identificar o que é que Deus tem para a minha vida. Então, o meu desafio é esse hoje. Eu estou orando por isso, estou esperançoso por isso. Na falta disso, eu faço aquilo que devo fazer. Mas eu confesso aqui, eu não tenho as respostas todas, eu não tenho na manga nada assim diferente. Eu tenho a dependência de Deus forte, sabe? Do que é que o Senhor pretende fazer através de mim aqui em Cataguases. Porque isso vai impactar a minha vida, a minha família, vai impactar pessoas. E eu quero que, ao sair daqui um dia, as pessoas possam entender o seguinte: houve um homem de Deus que passou por aqui também, sabe? Então, esse é o meu desejo. Esse é o meu desafio. Você perguntou do desafio, é esse. O meu desafio é saber para o que eu vim aqui. Se alguém tem a resposta para ser pastor,
resposta é muito rasa. Ela é válida, mas ela não responde tudo, não. Tá? Pastor já tinha aqui. Já tinha pastor Alexandre, já tinha você e outros pastores por aí. Então eu quero saber o que é que Deus tinha quando me tirou lá de Manaus, a minha família, para trazer para cá. Eu vou buscar essa resposta e juntos a gente vai descobrir essa resposta aí. Deixa eu só dar uma passada aqui nos nossos irmãos que estiveram conosco. Nosso irmão Charlison Guimarães está confirmando aqui, sim. Nosso irmão Wellington, nossa irmã Maria Mar. Seja bem-vindo, nosso pastor, Jesus é contigo. Nossa irmã Amanda Neto. Nosso pastor Gustavo voltou. Pastor William Santos também está conosco. O Charles, que eu falei que ele confirmou. Nossa irmã Giza. A minha esposa. E o que eu poderia acrescentar, a não ser lhe agradecer por demais da conta, por essa oportunidade, que é um privilégio. Amém. E assim, oportunidade, meu pastor, a gente procura abraçar. E eu estou abraçando e já agradecendo. Eu comentei com o bispo Elisiário que se todo pregador, porque é uma preocupação em formar pregadores, se todo pregador fosse também pastor, um pastor que cuida, e que diante disso que o irmão explanou, eu acho que nós não teríamos tantas ovelhas desgarradas. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que Deus, Ele dá ao seu povo pastores, dá às suas ovelhas pastores segundo o seu coração. Então, que possamos acreditar nisso. Deus enviou o irmão, já está conosco, já está entre nós, já está sentindo a atmosfera, tanto do espaço físico quanto da interação das pessoas, principalmente na última pregação, no último culto, domingo. Já deu para sentir um pouco desse aflorar, dessa sede de se envolver. Os irmãos estão aí saudando o pastor, seja com o irmão, com a vossa família. E assim, falar que não vai ter pedras, que não vai ter dificuldade, que não vai ter barreira, que vai ter uma carne assada. É massagear ego. Mas eu gosto de pessoas que gostam de se sentir desafiada, e eu vejo também como perspectiva na vida do irmão um novo desafio. Então, que assim seja. Não fique à vontade. Amém. Finais. É bom começar rindo, pastor. E é bom terminar rindo, não que a gente esteja faltando com seriedade. Não, muito pelo... Não, Pastor Júlio, eu tenho uma tranquilidade enorme de que tudo vai dar certo. Porque eu sou apaixonado pelo Senhor, pelo ministério, por servir a Deus, pelas vidas, pela Igreja de Jesus, a qual Ele verteu o seu sangue por ela. Eu sou grato à Igreja, eu me realizo na Igreja, sabe? Então, eu estou muito tranquilo, muito feliz, né? Que a gente vai juntos identificar o que Deus quer, certo? O que Deus quer. Então, vamos procurar a vontade de Deus. E a gente já sabe que se for da vontade do homem, vai ser a vontade do pastor mesmo, né? Porque é o que eu costumo dizer, ó, se ficar entre a sua vontade e a minha, eu vou pegar a minha, né? Eu não vou pegar a sua vontade. Mas, no momento, nós vamos juntos buscar a vontade de Deus. Essa é a que vai ser buscada em oração, em revelação, em busca, sabe? A gente vai identificar o que Deus quer pra gente aqui. Né? Se entrar no gosto pessoal, aí vai ser briga de ego. Aí é o que cada um acha que é melhor. É o que a gente escapa toda hora, e eu procuro escapar do debate do pessoal, né? Porque há coisas que são mais excelentes, né? Porque a gente ficar brigando por vaidade são as vidas que ainda não conhecem a Cristo na nossa cidade aqui. Então a gente tem milhares e milhares de pessoas
que ainda não conhecem Jesus como o Senhor de suas vidas. Conhece o Jesus da Igreja Arleana, conhece o Jesus da Igreja Batista, da Metodista, da Assembleia de Deus, né? Mas não conhece muitas vezes o Cristo, Filho de Deus. Né? E esse aí que nós temos que manifestar, o Filho de Deus. Então, não estou aqui para ser mais um pastor, não estou aqui para brigar por crente de outro arraial. Fiquem felizes, cada um onde estiver. Eu estou aqui por conta daqueles que ainda não conhecem a Cristo, não servem o Senhor aqui em Cataguases. Se a gente for pensar, bem ou mal, os membros das outras igrejas já estão sendo cuidados, bem ou mal, melhor ou em menor intensidade, por um pastor bom, até porque, aliás, não tem pastor bom ou ruim. Eu digo que Deus tem o pastor para cada ovelha, e ovelha para cada pastor. Né? E para cada, por exemplo, para cada ovelha Jacó, Deus tem um pastor Labão para tomar conta dele. Né? Então, o que me preocupa são aquelas vidas que ainda não têm Cristo. Esses são o nosso foco, o nosso desejo, nosso ministério, nossa igreja vai estar aberta, nossos Gecéus, né? O céu não é aqui, então a gente vai batalhar para chegar lá. Nós vamos correr atrás das vidas, Senhor de Jesus. Nós não queremos uma igreja melhor, nós queremos vidas salvas. Né? Não queremos retocar nada, melhorar nada, nós queremos cumprir o propósito de Deus. Vidas que ainda não... Um grande escritor, me falha a memória agora quem foi que disse, não sei se foi Wesley, se foi Stott, se foi Moody, você deve saber mais do que eu. Ele disse que ninguém tem o direito de ouvir falar de Jesus 2 vezes, enquanto existir uma pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus nenhuma vez. Então, vamos atrás dessas pessoas aqui na nossa cidade que não servem a Cristo ainda. Tá? Vamos atrás delas, vamos buscar, vamos cuidar, vamos trazer esse povo para o meio do Evangelho. Amém? Deus abençoe a todos aí. Fique na paz. Fazer uma oração para encerrar. Não acredita que foram 2 horas? Faltam 5 minutos para a segunda hora agora. É bom que ficou 2 partes. Acredito. Então foi muito... É que também tem tempo que a gente está para fazer essa live, né? Tem meses já. Não, é bom frisar isso, porque às vezes pode alguém ficar, poxa, pulga atrás da orelha, agora não. Na verdade, o nosso pastor foi um dos primeiros a serem convidados, junto com o bispo para estar conosco na live, e agora está se cumprindo. Então veja bem que tudo tem o seu tempo. Então agradeço a Deus. Rendeu. É verdade. Tem outros temas que vai ser pontuais, e esse sistema veio para ficar, não vai ser dissolvido com a volta dos cultos. Que Deus use aí e que possamos aproveitar muito bem a oportunidade. Amém. Orando, mas eu gostaria demais que o Senhor orasse, porque eu acredito que as nossas ovelhas, nossos irmãos, eles gostariam de selar realmente esta oração com a vossa intercessão. Acho que eles já estão cansados de ouvir a minha voz, cansados da minha risada, da minha tentativa de bom humor. Mas enfim, fique à vontade, encerre orando e que Deus nos abençoe. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, é com muita graça que a gente chega até a Tua presença. Graça, a presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho ao qual Cristo instituiu para nós. Queremos andar nesse caminho. Chegamos gratos, ó Deus, por mais um dia que se foi, porque o céu está mais perto de nós hoje, porque o Senhor está mais perto. Deus, eu quero orar pelos meus irmãos que nos acompanharam aqui e aqueles que depois visitarão esta live, para que de alguma forma sejam edificados, que de alguma forma sejam confrontados, ou que de alguma forma venham a nos confrontar, Pai. Porque eu preciso sim ser admoestado, encorajado, andar no caminho, ser tomado pelas mãos e guiado, Senhor, pela vereda da justiça.
Pai, eu quero orar e interceder pelos nossos amigos, aonde estiverem agora, do norte a sul deste país, e que todos estamos debaixo do mesmo céu, todos enfrentando as mesmas demandas hoje, Senhor. Pai, eu oro a Deus para que Tu cuides da Tua igreja. Eu não oro pelo Brasil, nem oro pelos brasileiros, eu oro pela Tua igreja. Que o Senhor guarde o seu povo, que o Senhor sustente o fiel, que o Senhor seja saúde na vida dos enfermos, que o Senhor ampare o seu povo, as viúvas, os órfãos, os necessitados da Tua casa. Oro por estes. Oro por estes, Senhor, porque eu sei, Pai, o quanto sofremos neste mundo, subjugado, falido, derrotado, vencido, corrupto, ó Deus, mal. Um sistema, Senhor, que não é só contra o Senhor, mas é um sistema que é contra os Teus filhos, Pai. Por isso eu oro por cada cristão, cada homem e mulher que saiu hoje pela manhã e voltou para sua casa com a sua fé combalida, com o seu espírito enfraquecido, com a sua alma, quem sabe, castigada por coisas que ouviu e viu. Eu oro por este, Senhor, para que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê graça, que o Senhor aumente a fé, que o Senhor alimente, ó Deus, com as necessidades que precisam ser supridas, Senhor. Muito obrigado por esse momento, esse tempo aqui, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, meu pastor. Meu pastor, um forte abraço. Transmito o meu abraço a toda a família. Forte, pontual na vida do irmão, que tem estado ao seu lado e que tem também está abrindo mão de sonhos, de projetos pessoais para estar abraçando a vossa caminhada. Um forte abraço, seus... Amém. Deus abençoe. Um abraço à nossa futura aí, área de assistência social que ela passou, não é isso? Passou no vestibular. Isso, um forte abraço a ela. Rafaela. Um abraço bem apertado. Amém. E que Deus que está entre nós continue nos inspirando a crescer dia e após dia. Um abraço a todos os irmãos. Amém. Forte abraço.